naquela cruz. Porque se não fosse o Senhor, quem nós seríamos? Quem nós seríamos? Quem nós seríamos? Oh, você. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar, amém? Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. Para quem não me conhece, acho que todos aqui talvez, né? Meu nome é Thalita, esse aqui... E para quem conhece também é Thalita, né? E para quem conhece também é Thalita. Esse aqui é meu digníssimo esposo, pode se apresentar? Para quem não me conhece, quem conhece também, meu nome é Felipe. João Felipe. João Felipe, né? Isso. E nós estaremos aqui ministrando para vocês hoje à noite, né? E se você está aqui, significa que você considera o seu casamento. Amém? Infelizmente, nós vemos muitas cadeiras vazias. E se você está aqui é porque você prioriza a sua família, você prioriza o seu casamento. E o nome, né, que foi colocado para esse momento, né, que nós estaremos tendo aqui ao longo do ano é a Oficina da Família. E quando nós falamos sobre oficina, né, a gente remete ao carro. Né? O carro, conforme vai passando a quilometragem, a gente tem que fazer revisão, algum reparo, né? Às vezes ali precisa trocar óleo, às vezes precisa trocar muita coisa, amortecedor, não entendo muito bem de carro, né? Mas assim, tem alguma coisa que precisa ser reparado de tempos em tempos. E na nossa vida, como casal, também, né? Nós precisamos estar de tempos em tempos passando por revisões, para que a gente possa andar ajustado. Amém? E esse momento que nós vamos ter ao longo desse ano, né? Ao longo desse ano, esses momentos que nós teremos de encontro, né? Específicos, né? Para os casais, casados, namorados, noivos, né? Nós estaremos abordando diversos assuntos que são pilares para dentro de um casamento, para dentro de um lar. Amém? E é com muita alegria que nós estamos aqui para darmos, né, esse pontapé nessa nova fase do Departamento de Casais. E eu creio que vai ser bênção. Amém? Amém. E eu também, né, incentivo você que no próximo encontro já vai ser a conferência, né? Mas ao longo desse ano, que você esteja chamando pessoas, né, para que elas venham até aqui. Amém? Quer falar alguma coisa? Vamos começar aqui com o tema agora? Vamos, pode começar. Hoje a gente vai falar sobre o tema da imoralidade sexual, né? É um tema bastante amplo, tem bastante coisa para ser falado. Claro que a gente não vai conseguir falar tudo no dia de hoje, a gente vai trabalhar isso também ao longo dos sábados que a gente tiver aqui para o culto de casais, mas a gente vai tratar sobre alguns temas e aprofundar aqui em algumas modalidades, né? Mas numa nossa introdução, eu vou falar aqui, está lá em Provérbios 9:10, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Tá? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento dele, do santo aqui, resulta em discernimento. O objetivo nessa noite é justamente a gente fazer essa análise do tema imoralidade sexual à luz da palavra. E com isso a gente crescer no entendimento e praticar. Em Mateus 7, 24 a 28, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. É o próprio Jesus falando isso, né? E é assim que nós somos. Nós ouvimos as palavras de Deus, de Jesus, e nós praticamos ela. E com isso nós somos edificados, nós andamos na rocha. Eu estava parando para pensar esses dias, como nós somos agraciados, né? Nós que estamos aqui, porque nós conhecemos a verdade. Olha o tanto de eras que já passou aqui no nosso mundo, o tanto de nações que já passaram também, né? Alguns que conquistaram muitas coisas, e nós sabemos a verdade. Nós temos o princípio do conhecimento, que é Jesus. Isso foi revelado a nós. Isso é um privilégio muito grande. Mas tudo que a gente falar aqui, muitas vezes,
a gente até já ouviu. Em algum lugar a gente sabe. Em algumas situações a gente deixa de praticar. Em algum momento a gente deixa de praticar. E isso é algo muito perigoso. Porque como Jesus alerta aqui, é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Né? Não são apenas os ouvintes. Né? A gente estava até falando hoje à tarde, citou o exemplo do Jô Soares, que já leu a Bíblia várias vezes, mas ao que tudo indica, não era um praticante da palavra. Né? Então a gente tem que ouvir tudo que tudo que a palavra de Deus diz e que a gente vai falar nessa noite e colocar em prática também. Né? Bom, ali falando a respeito do temor do Senhor, né? Em Provérbios 9 e 10 fala, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Na palavra de Deus, a gente observa que a respeito do temor do Senhor, existem vários versículos. Em Eclesiastes fala, né, que nós devemos seguir os mandamentos do Senhor e temer a Ele. Mas esse temor, ele não é uma vida de medo. Amém? Diga assim, temor não é medo. Não é medo. Não é uma vida aterrorizado. Não é viver uma vida, ai meu Deus do céu, vai cair um raio na minha cabeça porque eu pequei. A vida de temor ao Senhor é uma vida que você acolhe a palavra e você considera com muita estima. Porque o temor do Senhor, ele é segurança para você. Amém? Quantos aqui sabem que se você colocar a mão numa alta tensão, você vai morrer? Ou pelo menos vai sofrer sérias consequências, né? Você tem a consciência disso, não é verdade? Você tem essa consciência. O temor do Senhor, ele nos traz a consciência de pecado. A palavra de Deus fala que o pecado, qual que é o resultado dele? É a morte, né? Eu costumo dizer que o pecado, ele é semelhante ao cartão de crédito. Quando a gente está com cartão de crédito, a gente não vê o dinheiro que a gente está gastando. Vocês já repararam? Agora, hoje em dia é mais fácil porque tem um aplicativo que você consegue ver, né, mais ou menos quanto que você está gastando ali conforme vai passando os dias. Mas antigamente era no final do mês que vinha a fatura e quando chegava a fatura, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Porque você não está ali com o dinheiro na mão e não tem aquele controle. Aí, e é muito fácil, né, aquele plastiquinho lá, você vai lá e passa, vai lá e passa, vai lá e passa. Quando vê, a fatura gastou mais do que tinha e o que não tinha, não é verdade? O pecado é dessa forma. Muitas vezes a pessoa ela vai vivendo uma vida de pecado achando que a conta não vai chegar. E o cartão de crédito, quando a conta chega, você se assusta. E o pecado, viver uma vida de pecado, ela é justamente dessa forma. Quando você se depara com as consequências do pecado, com o resultado que aquilo trouxe para a sua vida, os danos, você pensa assim, meu Deus, mas como que isso aconteceu? Mas foi em decorrência a uma vida de pecado. E essa não é a vontade de Deus para nós. Por isso que nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos acolher a palavra, considerar. Como o Felipe falou, nós devemos praticar a palavra. Não ser somente ouvintes, como o Tiago fala, né? Que aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que se depara com a sua face no espelho e quando se vira logo se esquece, né? Então nós precisamos acolher essa palavra, considerar a palavra e ela precisa ser transformadora na sua vida, porque senão não vale, não é vida para nós. Amém? Amém. E nesse sentido a gente vai iniciar aqui, depois da introdução, falando sobre a definição de imoralidade sexual. Né? Lá em 1 Coríntios 6, 18 a 20, diz assim, fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Tá? Então, a Bíblia adverte em vários versículos, seja no Antigo, seja do Novo Testamento, esse cuidado que o cristão tem para não ser dado à imoralidade sexual. E a gente tem algumas espécies de imoralidade sexual, várias. A gente elencou aqui, como conceito, né, todo ato sexual que foge do padrão bíblico. Isso é imoralidade sexual. Você tem o ato sexual dentro do padrão bíblico, né, que é homem e mulher na constância do casamento. Isso é bíblico. Só que o que o diabo faz?
A gente até falou sobre isso semana passada. O diabo, ele costuma trazer ali sofismas. Muitas vezes ele pega algo que é consagrado a Deus e ele modifica aquilo de uma forma ruim. Então, a imoralidade sexual é uma deturpação do plano original de Deus para o casamento. E a gente tem alguns exemplos, como masturbação, adultério, pornografia e homossexualismo também, que são todos deturpações daquilo que Deus trouxe do ato sexual santo que é dentro do casamento, né? E existe outro versículo também, Tiago 1, 14 e 15, que fala o seguinte: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Então, a tentação, em relação a esses pecados da imoralidade sexual, ele vem dentro do próprio desejo. Tem gente que não é tão propenso a determinado pecado de imoralidade sexual, mas é propenso a pecado de fofoca, por exemplo, né? Isso está dentro da pessoa, da carne dela, não dentro do espírito que é recriado. Mas a carne, a gente tem que conviver até a morte, ela vai trazer ali alguns malefícios, e você vai ser tentado pelos seus próprios desejos. Existe uma figura de linguagem, uma analogia, que eu até pensei em trazer ou não, porque alguns de vocês podem não ter conhecimento, mas eu explico rapidinho, que é do filme Senhor dos Anéis. Eu gosto muito daquilo que o autor fez lá, porque o autor do Senhor dos Anéis, ele era cristão, o Tolkien, né, era cristão, era contemporâneo a C.S. Lewis, que também era cristão, e embora o livro não tenha sido escrito como uma analogia à Bíblia, ele até fala que como ele era cristão, né, vários textos ali, ele realmente trouxe algo parecido com o que está na Bíblia. E lá na história, se baseia basicamente na história do anel, e esse é um anel muito bonito, muito desejado, mas é um anel que só obedece a um senhor, que é um demônio que tem lá. Então, o anel é sempre obediente a ele. E todo mundo sabe que o anel, ele causa destruição. Tem até o personagem famoso do filme lá, que é o Sméagol, ele é todo definhado, numa analogia com o que o pecado faz com a pessoa. Só que todo mundo sabe disso. Só que o anel, ele é muito sedutor, ele é muito bonito. E as pessoas, elas se deparam com o anel e começam a olhar para ele e têm o desejo de colocar no dedo. E aí, quando coloca no dedo, ele tem alguns poderes, mas traz vários malefícios. Todo mundo sabe disso. Mas todo mundo que se depara com o anel, ele é seduzido por ele. Numa analogia muito clara para mim com o pecado, né? O pecado não é algo que aparentemente é ruim, porque se fosse ninguém pecava. Ele é ruim em sua essência, mas muitas vezes, como está aqui aqui em Tiago, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Então há uma sedução no pecado, porque senão ninguém pecava, né? Muitas vezes o crente sabe que é errado, sabe que aquilo leva à morte e mesmo assim acaba caindo. Por quê? Porque ele dá mais prevalência à carne. A gente vai falar sobre isso ao longo da nossa explanação. Os pecados de imoralidade sexual, né? A definição, então, de imoralidade, no grego, ele significa porneia, que descreve todo e qualquer ato de sexo ilícito, ou seja, fora do padrão de Deus para o casamento. Em relação, né, a essa questão que o Felipe estava falando, né, do pecado seduzir. Os pecados de imoralidade sexual, muitas vezes, ele não é tratado dentro da igreja, e sendo que é um dos pecados mais frequentes no corpo de Cristo. E se nós observarmos, né, na sociedade, muitos pastores, muitos homens de Deus acabam caindo nesse pecado de imoralidade sexual. Às vezes você pode falar assim: poxa, Thalita, mas eu não tenho problema nessa área. Mas você com certeza conhece alguém que tenha. E se você está ouvindo essa palavra essa noite, é para que você venha praticá-la na sua vida e para que você venha ajudar pessoas também. Amém? Então, assim, como o Felipe falou, né, no texto de Tiago, ele diz assim que nós somos tentados conforme os desejos da nossa própria carne. Muitas vezes esses desejos, eles são ocultos, né?
Não sei a história, na sua história, a história de cada um aqui, mas cada um aqui tem uma história. Cada um aqui iniciou, né? Todos aqui são casados, né? Todos aqui tiveram já o início da sua vida sexual. Muitas pessoas iniciaram a vida sexual de uma forma muito ruim, sendo abusados. Ou muitas vezes, né? O pai levou a um prostíbulo para iniciar a vida sexual. Às vezes foi um tio que abusou. E esses traumas, né, a forma como você foi introduzido, iniciado a sua vida sexual, não pode definir quem você é hoje. Amém? Você é nova criatura em Cristo Jesus. Muitas vezes a pessoa ela quer justificar uma vida de pecado de acordo com aquilo que ela viveu no passado. Então ela pensa assim, eu tenho esse pecado, eu pratico isso porque no passado isso aconteceu na minha vida. Mas não existe pecado que seja justificável, mas justificado por Deus. Amém? Não existe isso de você justificar, né? Então, muitas vezes, em relação à imoralidade sexual, né? Principalmente pega mais a parte dos homens, apesar de que é algo também frequente nas mulheres. O homem fala, mas a minha esposa, eu perdi o desejo, né? Em relação a ela. A minha esposa, ela não tem, assim, tanta, digamos assim, não faz as coisas que eu gosto, né? Se é que vocês me entendem. E a pessoa, nessa justificativa, ela utiliza isso para que ela venha cair no pecado da prostituição, da pornografia, do adultério. Ela pega essa situação, ao invés dela resolver, ela quer justificar o pecado dela, colocando a culpa em outra situação. E isso, infelizmente, tem destruído muitas famílias. Porque quando nós vamos ver, a situação já aconteceu, né? Porque não foi exposto, porque não foi tratado. Então, nós devemos estar atentos a isso. Porque nós, né, estamos bombardeados o tempo todo com imagens, né? A gente vive numa sociedade muito pornográfica. Antigamente, né, a gente até via menos. Mas, hoje em dia, você pega o seu celular, você vai ver um anúncio de imóvel, aparece uma mulher com a saia, né? Que aparece só as pernas ali. Então, nós vivemos numa sociedade que ela realmente induz a isso. E esse os pecados de imoralidade sexual é um tipo de pecado que ele está enraizado principalmente na cultura brasileira. Nós temos o carnaval, a forma como a mulher brasileira se apresenta, né? Nós que somos crentes, a gente se veste de forma decente, amém? Mas se você andar na rua, você não precisa andar 100 metros que você vai conseguir contar nos dedos uma mulher que esteja vestida de forma decente, né? Principalmente agora no calor. Então, nós precisamos estar realmente atentos a isso, né? Deus, Ele nos convida a uma vida de santidade. Ele nos chama a uma vida de santidade. E para isso nós precisamos nos limpar, nos santificar. E nós vamos estar agora elencando sobre algumas modalidades de pecado de imoralidade sexual, para que a gente possa estar tratando sobre esse assunto. Isso, eu vou começar falando sobre a pornografia e vou ler Efésios 5:3, que fala assim, entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Isso você já tem na Bíblia há mais de 2000 anos. E é algo que muitas vezes como a Thalita falou, é deixado de lado, porque é um pecado mais oculto, né? Um pecado que a pessoa comete ali de forma oculta e muitas vezes não revela para ninguém. E sofre com isso numa onda de peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende e continua. Até porque esse tipo de pecado da pornografia envolve também a dopamina, envolve processos neurológicos e que muitas vezes, em algumas situações, até precisa de tratamento. E veja, isso é tão grave que há 2000 anos isso já está escrito, há mais de 2000 anos, né? Mas, mais recentemente, até mesmo o mundo começa a se debruçar sobre os perigos da pornografia. E alguns pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra fizeram aqui algumas observações, diante de pesquisas que foram realizadas, dos males que a pornografia
causa para aquele que consome frequentemente. Eu vou ler alguns desses pontos, algumas descobertas que eles tiveram. A primeira, pela primeira vez na história, a pornografia é disponibilizada e consumida em larga escala, sobretudo por causa da internet. Ninguém deixa de ser afetado por ela. A Bíblia fala que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicaria, né? Então hoje o diabo ele é astuto, né? Ele é perspicaz. Então ele cria atualmente um ambiente onde praticamente ninguém vai ficar imune aos seus olhos contemplarem algum tipo de pornografia, como a Thalita falou. No passado, não muito distante, quem que assistia pornografia? Quem entrava naquela salinha da locadora que tinha uma divisóriazinha lá que criança não entrava. Hoje, em anúncio de imóvel, a gente vai olhar imóvel lá, está lá, aparece uma mulher, aparece um homem. Então, hoje em dia você tem todo mundo sendo exposto a isso. Há abundantes evidências empíricas de que a pornografia atual é qualitativamente diferente das anteriores em vários aspectos. Onipresença, uso de imagens cada vez mais realistas nas transmissões e o caráter mais hardcore que está aqui do que é consumido. Isso aqui não é crente que está falando não, tá? Isso aqui é pessoa do mundo, que está estudando essas preocupações do consumo excessivo de pornografia. O atual consumo de pornografia na internet pode ser especialmente prejudicial para as mulheres e também, óbvio, para as crianças. O atual consumo de pornografia na internet pode ser prejudicial a pessoas que não estão diretamente ligadas aos consumidores de pornografia, como vítimas de exploração sexual, garotas, adolescentes, pessoas atingidas por separações familiares. E aqui uma outra constatação, que o excesso de dopamina, gerando sempre pessoas insatisfeitas e com dificuldade de concentração. Então, a pessoa é muito exposta à pornografia, o nível de dopamina dela, Thalita até pode falar melhor, fica desregulado. E ela fica vivendo numa dependência de uma excitação muito grande. E ela fica com dificuldade de fazer tarefas menos excitantes, como estudar, né, como ter um tempo longe de redes sociais com a família. Ela acaba ficando muito dependente. Isso fica prejudicando o trabalho dela, a produtividade dela. Então, são vários malefícios, não só espirituais. Tudo se ocasiona ali no mundo espiritual, principalmente. Mas você tem malefícios físicos também. E aí uma grande questão é se é possível vencer a pornografia e um mundo submerso nesse pecado. Porque é basicamente uma epidemia, você está exposto o tempo todo. Né? Tem gente no mundo estudando sobre isso. É possível vencer? Nós sabemos que sim. Primeiro porque a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte a que possais suportar. Então a Bíblia fala que é possível. E a gente tem exemplo. Eu estava conversando com a minha mãe hoje à tarde, que ela gosta de falar, ela prega também de vez em quando, então ela gosta de falar. Eu fiquei 1 hora falando com ela. Aí chegou uma hora que a gente discutiu, eu falei, não é assim, que ela é muito ferro e fogo, né? Ela fala, você tem que falar que é pecado, e quem não quiser, que não abandone o cristianismo. Eu falei, não, mãe, calma, a gente tem que identificar aqui, né, as causas e tudo mais. Mas aí eu perguntei para ela, cita um exemplo de uma pessoa que conseguiu resistir a um pecado, estando submerso numa sociedade que trata isso como normal. Ela falou, José. Eu falei, não, José foi um episódio específico. Eu falei, tem o exemplo de Ló. Porque Ló, lá em Sodoma e Gomorra, você tinha uma sociedade incrivelmente depravada também, principalmente imoralidade sexual. E Ló se salvou. Ló, né, por uma intercessão de Abraão, ele não foi destruído, e alguns parentes dele. E ele também, pelo menos nesse ponto de imoralidade sexual naquele momento, ele não participou daquilo. Né, ele não participou. Ele conseguiu ser temente a Deus nesse ponto, e uma sociedade que toda ela era cheia de imoralidade sexual. Então a gente vê também exemplos bíblicos nisso. E só para finalizar nesse ponto, como que a gente vence, então, esse tipo de pecado? Aquele cristão que por vezes caiu nisso, e o pecado da pornografia é um pecado que geralmente não é feito uma vez só, né? E também não é simplesmente vídeos pornográficos, mas imagens
em rede social, Instagram, que leva ele a outros pecados também, de cobiça, por exemplo, basicamente é a necessidade de uma vida diária de santidade, de oração com confissão dos pecados, de meditação na palavra de Deus. Só que aqui, e olha como o diabo é astuto, há uma grande dificuldade para o cristão, que é o seguinte: além dele estar sendo bombardeado constantemente com todo tipo de pornografia, cada vez mais o cristão e as pessoas que estão no mundo têm menos tempo para fazer as coisas. Eu estava conversando com a minha mãe e falei: mãe, no passado, quando eu era pequeno, quantas vezes a gente ia para retiro? Várias. E hoje? Nenhuma. Porque a igreja não quer? Não, falta de tempo. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas não têm tempo. E muitas vezes elas abrem mão de uma vida diária de confissão de pecados, de um tempo saudável de oração e de meditação na palavra de Deus. Então, imagina só, a pessoa está lá, pede perdão dos seus pecados, está numa vida contínua de arrependimento, de meditação na palavra, de oração, e aí ela tem ali uma semana muito corrida e fica uma semana sem orar direito, sem ler a Bíblia, só que ela não fica uma semana sem ser exposto à pornografia se ela usa a internet. Ela acaba vacilando em relação a esse ponto, a carne acaba ganhando relevo, o espírito fica deixando de lado e ele acaba cedendo a algum impulso carnal. Ele não perde a salvação, mas ele deixa a carne vencer e com isso ele acaba caindo no pecado. Em Mateus 5:27, se você quiser abrir, Jesus ele está falando a respeito sobre o adultério e também ele fala sobre masturbação, né? Então, Jesus ele também fala a respeito disso, sobre os pecados de imoralidade sexual. E lá ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder a mão, uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno. Amém? Quando a gente vai no posto de gasolina, a gente olha lá, o que está escrito? Gasolina, embaixo, original. Não é? Gasolina original. Muitas vezes a gente vê nos jornais, posto tal estava com a gasolina adulterada, né? Então, tudo que é adulterado é fora do quê? Do original. O original de Deus para o homem e para a mulher é que eles mantenham relação sexual no casamento e que dentro do casamento não haja nenhuma interferência externa. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu não adulterei com uma terceira pessoa. Ali tem um versículo que fala deixa eu abrir aqui. Em Levítico 18:22. Não se deite um homem como quem se deita com a mulher repugnante. Desculpa. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Hebreus 13:4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, muitas vezes não há o adultério, mas há a impureza dentro do casamento. E o que é impureza? Muitas vezes o casal, eles estão mantendo uma vida sexualmente ativa, mas o esposo, durante o ato, está pensando em outra mulher. Ou a mulher está pensando em outro homem. Ou para que haja ali o início da relação, às vezes o casal, infelizmente a gente já ouviu falar sobre isso, assiste algum filme pornográfico. E isso, dentro da palavra, está errado, porque é um leito com mácula, é um leito manchado, é um casamento que não está dentro do padrão original de Deus. E isso é um adultério também, porque é uma impureza. Há uma impureza ali. Então, às vezes a pessoa pensa assim, mas está eu e o meu esposo. Mas o que está ao redor ali, né, desse leito, dessa cama? O que está acontecendo? Isso também é pecado de imoralidade. E ali, né, Jesus ele fala, né, que o homem que ele olha, né, antes, né, na velha aliança, era o adultério propriamente dito, a conjunção carnal.
Jesus, ele eleva, né, o sarrafo, digamos assim. Ele fala que aquele que olhar para uma mulher com desejo, esse já pecou no seu coração. Ele já adulterou no seu coração. Só que quando a gente vê isso, a gente pensa assim, nossa, mas só de olhar, né, olhar e desejar, já é o adultério. Se Jesus, ele nos colocou isso, é porque ele sabia que nós teríamos a graça capacitadora para que nós pudéssemos vencer esse pecado. Ele não nos daria ordens e mandamentos que nós não pudéssemos cumprir. Amém? Se ele determinou isso para a nossa vida, se ele determinou esse padrão para nós, é para que nós pudéssemos viver uma vida à altura da palavra. Amém? E ele fala assim, que aquele que, ele fala, né, se o seu olho direito arranque-o, se a sua mão direita, quando fala olho e mão, a gente já remete à masturbação. Porque o pecado da masturbação, ele está muito ligado com a pornografia e com o adultério no coração. Então, como eu falei anteriormente, né, muitas vezes o casal, ele tem um problema sexual, e o homem ou a mulher, como um segundo recurso para não procurar uma terceira pessoa, utiliza da pornografia e da masturbação para se satisfazer. E isso é pecado. É pecado de imoralidade. E para que isso seja resolvido, é necessário se expor. E muitas vezes, essa exposição, principalmente em pecados da área sexual, há um receio, há um medo, como que vão me julgar? Mas é necessário ser exposto diante da liderança, diante de pessoas que vão te auxiliar, para que você não seja pego de surpresa. E na volta do Senhor, Romanos fala que os imorais, eles não herdarão o reino dos céus. E essa prática contínua, né? Paulo fala, né, que aquele que peca deliberadamente, ele perde a sua salvação. A prática contínua do pecado, ela faz com que nós venhamos realmente perder aquilo que nós conquistamos. Aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Porque Deus, ele nos chamou para uma vida de santidade. Uma vida de santificação. Você é santo, amém? Amém. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito, ele foi recriado. Amém? Você é um espírito. Você não é a sua carne. A nossa carne, como o Felipe falou, ela vai ser renovada, né, restituída na redenção. Mas o nosso espírito, ele já foi constituído, ele já foi restituído. E o pecado, uma vida de pecado, ela nos leva a uma morte espiritual e muitas vezes ela pode até nos levar a uma morte física. Principalmente pecados da área sexual. Né, nesse meu meio, né, da área da saúde, eu vejo muito isso, né? Pessoas que acabam realmente afundando numa vida de pecado nessa área sexual e acabam colhendo frutos de doenças, né, sexualmente transmissíveis e tendo alguns resultados na vida dela que é fruto de uma vida de pecado. E nós precisamos estar atentos a que Jesus fala, né? Em Efésios 5:3, diz assim: entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você é santo? Amém. Você é santo? Amém. Então, se você é santo, você não deve participar de grupos de WhatsApp que mandam pornografia. Né? A gente observa assim, que existem muitos grupos assim, de trabalho entre homens que o pessoal fica jogando lá. Se você é exposto àquilo, e isso afeta você, saia. Como Jesus fala, arranca. Se o teu celular está te fazendo pecar, se você entra no Instagram e quando você se depara ali a uma imagem, essa imagem afeta você porque o teu espírito não está fortalecido o suficiente, a sua carne está sobressaindo e você vai para o seu banheiro e vai cometer algum pecado, exclui a rede social. Entre marido e mulher não deve haver senha.
O seu esposo deve saber a sua senha e a sua mulher deve saber a sua senha. Não deve haver minha privacidade. Quando você casa, não existe privacidade. Vocês são uma só carne. Ah, mas é meu celular, é minha privacidade. Se você quer privacidade, então seja solteiro. A partir do momento que você casou, o que é dele é meu, o que é meu é dele. Nós vivemos juntos, nós somos uma só carne. E aquilo que ele vê aqui, eu também posso ver. Porque se eu não posso ver, então está errado. Aquilo que eu vejo, com quem eu falo, se ele não puder ver e também falar, é porque está errado. E, infelizmente, nós temos visto que dentro das igrejas, muitos crentes ainda dividem celular. E não, minha esposa não pode pegar. Ou se pegar, ai meu Deus, deixa eu apagar aqui rapidinho. O histórico. Deixa eu apagar aqui, porque se ela ver, ela vai... Você está escondendo isso de quem? Da sua esposa, mas de Deus você não está escondendo. Ele está vendo. Por isso que nós devemos temer ao Senhor. Devemos temer a Ele, porque muitas vezes a gente tem o temor de coisas naturais, mas de coisas espirituais, como eu falei, a conta chega. A gente vai passando o cartão, não está vendo. Uma hora a conta chega. Amém? Amém. Então, são várias lições, até falo nas minhas aulas, que eu sou professor, né, quando tem algum tema difícil, os alunos falam, professor, isso aqui é muito difícil. Eu falei, meu amigo, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, muitas coisas são difíceis. Né? Antes era mais fácil, agora tem vários pontos difíceis que a gente tem que observar e que a gente tem que se dedicar. E o último enfoque aqui é a questão do homossexualismo, ou homossexualidade. Né? Em Levítico 18, 22, diz, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, mas isso não está apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, diz assim, vocês não sabem que os perversos não herdarão os reinos de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Romanos também há uma outra advertência nesse sentido. E esse versículo é muito interessante porque aqui ele fala, ó, assim foram alguns de vocês. Então tinha gente que estava, por exemplo, na prática da homossexualidade e não estava mais posteriormente ao aceitar Jesus Cristo. Né? E aqui, antes de tudo, eu faço um alerta de que a gente acabou de ler não é um discurso de ódio. Né? Eu ontem dei aula de crime da lei 7716 de 89, que é crime de preconceito, raça e cor. E você tem essa questão de discriminação em razão de orientação sexual, opção sexual, mas a gente não está falando aqui de discurso de ódio. Ou seja, um homossexual é bem-vindo ao entrar aqui nessa igreja? É bem-vindo. Ele pode entrar quantas vezes quiser, vai sentar, vai ouvir a palavra, ele é muito bem-vindo. A igreja prega violência ou discurso de ódio contra o homossexual? Não. Até porque os violentos também, a depender da violência, a depender do contexto, como os homicidas, não herdarão o reino dos céus. Então a igreja não prega violência, não prega nenhum tipo de discurso de ódio e nenhum tipo de ameaça. Prega o amor a essas pessoas, a qualquer um, né? Homossexuais, não homossexuais, heterossexuais, prega o amor. Então são sempre muito bem-vindos. Só que uma vez que eles estão aqui, aptos e sedentos a ouvir a palavra de Deus, o verdadeiro amor é aquele que fala a verdade. E vai ser exposto que o pecado da homossexualidade leva à morte, leva ao inferno. E se ele continuar nessa prática, ele não vai ser salvo. O que não é admitido na igreja? Não é admitido o seguinte, a pessoa chega, ela é homossexual, será respeitada, não há qualquer tipo de violência, muito pelo contrário, totalmente contra a violência e qualquer discurso de ódio, mas ela não pode chegar aqui e falar, olha, pastor Tiago, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero cantar no louvor, eu quero ministrar, mas na minha consciência, a prática homossexual, ela é lícita, ela não é pecado. Tudo bem? O pastor vai falar, não.
você não vai ter comunhão com os irmãos, você não vai poder exercer liderança ou ministérios na igreja. Porque a Bíblia condena essa prática, não condena a sua pessoa. Será condenado se morrer e não se arrepender. Mas você não é condenado nesse momento. Você tem a oportunidade de ser salvo. O que a igreja não vai admitir é como lícita a prática homossexual. Isso não é lícito, porque a gente acabou de ler. Isso está expresso na Bíblia. Então, há uma diferença entre discurso de ódio, que é crime, com a pregação religiosa, a pregação de discurso religioso, suas liturgias, o STF até fala, e aquilo que está sendo pregado nos seus livros. Se isso for passado sem discurso de ódio, não há qualquer crime nesse sentido, que é o que está acontecendo aqui. Mas a gente tem que alertar isso, porque muitas vezes isso é confundido, porque o diabo ele cria várias mentiras e vários sofismas, né? E muitas vezes é falado assim, mas Jesus não é amor, Deus não acolhe todo mundo. Deus é amor? Claro, Deus é amor. Só que veja, Deus também ele é fiel à sua palavra. E a palavra de Deus fala que são práticas pecaminosas. Então o verdadeiro amor de Deus é aquele que fala, olha, você está em pecado. Você tem chance de mudar isso na sua vida. Você tem chance de se arrepender e morar com Deus na glória eterna. Abandone essa prática da homossexualidade, da masturbação, da imoralidade sexual. Isso é amor, é falar a verdade. Amor não é aceitar a prática do pecado para no final a pessoa ser condenada. Isso é hipocrisia. E a igreja não pode ser hipócrita. A gente não pode atualizar a Bíblia como algumas pessoas querem. Até porque quem que vai ser o atualizador? Quem que vai ser o incumbido? Quem que Deus nomeou? Né? O novo Moisés? Não existe isso. Então, Deus é fiel à sua palavra. Há advertência para que as pessoas abandonem essas práticas pecaminosas e sejam salvos, tá? O amor de Deus exorta ao abandono do pecado e a escolha da vida. Esse é o amor de Deus. O que o amor de Deus não faz é perverter a sua própria palavra, porque isso não é algo racional. Se está aqui a proibição, você vai exortar a pessoa para que ela mude de vida. Então a igreja tem que falar mais, inclusive, a respeito disso, dessa prática. A prática homossexual leva ao inferno, leva à morte, e isso tem que ser falado. Se a pessoa não quiser acolher isso, tudo bem, não tem problema, ela não vai ser obrigada, até porque não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas a prática bíblica, ela tem que ser falada, porque isso é o amor para todas as pessoas. E Jesus, em Mateus 5, 17 e 18, diz, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou o escrito dos profetas, eu vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto céu e terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Deus não é contraditório com a sua palavra. Deus é um Deus de salvação, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de benignidade, mas Deus é um Deus de justiça e de coerência com a sua palavra. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então, é isso que a gente tem que ter, é isso que a gente tem que pensar e é isso que a gente tem que professar também. Muitas vezes você tem essa confusão, as pessoas falando, mas essa igreja não é amorosa, não acolhe. Não, essa igreja acolhe, mas ela exorta do pecado. Não é só o pecado da homossexualidade, é o alcoólatra, é a prostituta, todos eles serão exortados, o fofoqueiro, serão exortados da mesma forma, porque a Bíblia fala da mesma forma a respeito desses pecados. É uma lista, que a palavra de Deus traz nesse sentido, Jesus, quando ele esteve ali com a prostituta, ele disse assim, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele poderia ter atirado, porque ele nunca tinha pecado, mas ele não atirou. Mas também, ao longo desse capítulo, no final ele diz assim, vá e não peques mais. Jesus, ele nos traz uma vida de transformação. O evangelho, ele é uma transformação. Se você não é transformado, então você não está vivendo o evangelho como ele deve ser vivido. O evangelho é mudança. O evangelho é boas novas. Boas novas para quem é doente, é cura. Boas novas para quem anda em uma vida de pecado, é uma vida de santidade. Você pode ficar em pé no seu lugar?
Deus, Ele nos chama, Ele nos convida para uma vida de santidade. A bondade de Deus, ela não conflita com a justiça de Deus. Deus, Ele é bom, mas Deus também é justo. Ele é bom e Ele é justo. E porque Ele é bom, Ele perdoa o pecado. Mas porque Ele é justo, porque Ele é santo, Ele abomina o pecado. Uma coisa não anula a outra. A bondade de Deus, ela não anula a justiça de Deus. Deus, antes de tudo, é coerente com seus próprios... A gente aprende sobre o caráter de Deus aqui, né? E a próxima matéria Então, do Rema. A gente vai aprender, para quem não fez. Próxima matéria do Rema, inclusive, professora Agatha, ela vai falar sobre isso, sobre o caráter de Deus. A bondade dele, ela não é anulada pela justiça dele. O intuito dessa pregação, dessa ministração, não é trazer condenação para a sua vida. Mas é para que você faça uma reflexão. E se há algo que precisa ser mudado, mude. Mude. Porque Deus, Ele está te dando uma oportunidade hoje. Amém? Como eu falei, né? Aquele que ouve a palavra e a pratica. Que você venha praticar realmente isso que nós falamos, né? Sobre esses pontos que nós tratamos. Muitas vezes são situações que você quer esconder. Mas traga a luz da palavra para que a palavra venha transformar você. Em Apocalipse fala, né? Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei. Deus, Ele não quer só a sala. Ele não quer só o quarto. Ele quer teu coração inteiro. Ele quer todas as áreas da sua vida. Deus, Ele quer as suas finanças, a sua família. Ele quer estar na sua família, no seu trabalho, na sua casa, na sua vida sexual. Mas na vida sexual, né? Parece que não combina. Ele que criou o sexo. Quando a gente vai ler lá em Gênesis 1, Adão se deitou com Eva. O sexo é bênção. É maravilhoso. Deus criou para que seja algo bom, mas o diabo deturpou. Mas você pode viver a vida plena e tudo aquilo que pode ser desfrutado dentro do sexo no casamento, porque você é filho de Deus. E se há algum problema em relação a isso entre o casal, é necessário ser resolvido, ser ajustado. Se for necessário ligar para o pastor, pastor, vem aqui em casa, a gente vai ter que resolver e não vai passar de hoje. Sente com a sua esposa, sente com o seu marido, para que isso não venha a passar. Porque a Bíblia fala que os imorais, eles não herdarão o reino dos céus. Isso mesmo. E se qualquer pessoa tiver alguma dificuldade em qualquer uma dessas áreas, a igreja está de portas abertas para aconselhar nós como os líderes, ou alguma pessoa que você conhece aqui da igreja, que você sabe que ela tem uma caminhada cristã há mais tempo, que possa te aconselhar, o pastor. Então é algo que a gente está disposto a aconselhar, porque a palavra de Deus fala para confessarmos os pecados uns aos outros, né? Então existe grande poder na confissão de pecados. Você vai ter que confessar para Deus, né? Mas de compartilhar isso com o seu irmão, para que tudo isso seja tratado. E que possamos também sempre ter a palavra de Deus como guia da nossa vida, né? Ser moldado pela palavra de Deus. E que não haja aquilo que a Bíblia fala, que no fim dos tempos algumas pessoas não conseguirão ouvir a sã doutrina, e ao invés de apostatar da fé, no sentido de abandonar a religião, eles vão perverter a sã doutrina, ou seja, eles vão pegar a palavra de Deus e vão perverter o que está escrito, criando ali ideologias que sirvam aos seus desejos pecaminosos. Isso é o que vai acontecer, e que eu acredito que é o nosso tempo, porque a gente vê isso sendo feito, infelizmente. Só que a palavra de Deus, ela não muda, né? Ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. E o próprio Jesus falou que não veio para mudar nenhuma letra da lei dos profetas. Então a gente tem isso até hoje,
E essa é a nossa prática de profissão e de fé. Eu vou pedir para você se aproximar aí do seu cônjuge, da sua noiva, namorada. Quem está sozinho aí, coloca a mão no coração. Esteja orando juntos, amém? E que haja dentro do casamento de vocês uma sinceridade, para que vocês possam desfrutar de coisas grandes no Senhor, amém? Deus ele se alegra com a família. Deus ele se alegra com o casamento. Deus ele se alegra quando você vai bem. Deus ele se entristece quando nós tomamos caminhos que realmente ele não tem para nós. Ele tem um plano para as nossas vidas e nós optamos viver ou não esse plano. E que você, junto com o seu marido, né, ou a sua esposa, vocês possam juntos estarem caminhando para aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Deus os uniu não foi à toa. A Bíblia fala, né, aquilo que Ele uniu, o homem não separe. Se vocês estão juntos, é porque Ele tem um propósito. Estejam orando juntos como família, como casal. E se há algo a ser perdoado, se há algo a ser tratado, fale com o seu esposo, fale com a sua esposa, para que essa noite seja uma noite de transformação. Amém? Pode orar? Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, estamos aqui em Sua presença, Pai, para Te render louvores, honra e glória. Cremos, Pai, que Tu estás aqui, que Teu Espírito Santo está tocando em nossos corações, está nos ensinando, Pai, de acordo com a Sua palavra, que é a verdade, Senhor, e nós nos alegramos muito com isso, Pai. Senhor, eu oro nessa noite pelos casais aqui da igreja e por aqueles que estão noivos, estão com desejo de se unir em matrimônio com outra pessoa também, Pai. Eu oro para que Teu Espírito Santo sempre dê o discernimento, Senhor, no casal, Pai, para que o casal possa estar vivendo de acordo com a Sua palavra, Senhor, para que o casal, Senhor, possa estar alicerçado como um cordão de 3 dobras com Teu Espírito Santo, Pai, e que a Sua palavra, Senhor, ela possa ser considerada em primazia, em primeiro lugar na vida dos meus irmãos e na minha vida, na vida da minha esposa, Pai. Aleluia. Que possamos, Senhor, considerá-la acima de todas as outras coisas, Pai, porque ela é lâmpada para os nossos pés, Pai, luz para o nosso caminho, Senhor. Nós nos alegramos grandemente nisso, Pai. Nós nos alegramos porque somos escolhidos, Pai, porque somos separados, Senhor, porque não vivemos segundo a concupiscência do mundo, Pai, mas antes nós levamos a luz para o mundo, Pai. Nós atraímos pessoas à Sua luz, e isso nos alegra, Pai, isso nos entusiasma, Senhor. Obrigado, Pai, e que os casais possam sempre, Senhor, estar aconselhando uns aos outros, levando, Senhor, o seu cônjuge e as pessoas ali de sua família e dos seus laços sempre à luz da verdade que é a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu.
Nós vamos construir, Senhor, a nossa casa, a nossa vida, firmada na Tua palavra, firmada na rocha. Podem vir os ventos, que ela não será abalada. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Declare com fé. Fale ao Senhor, eu vou construir a minha família, meu casamento em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Nós não vamos ser abalados, declare com fé.
Graça e paz, amém? Poder sentar. Eu vou pedir que tape os ouvidos agora do Ravi, do Azaf e do ABB, que nós vamos dar dicas sobre sexo no casamento. Amém? Quando a gente fala sobre sexo, quando se fala sobre assunto como imoralidade sexual, entre outros, é um grande tabu dentro das igrejas, né? Normalmente em encontro de casais, oficinas da família, não se querem falar nesse assunto. Falam sobre criação de filhos, falam sobre finanças dentro do casamento, mas tem medo de abordar esses assuntos, né? Eu lembro de uma ministração do pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala muito sobre isso, uma das ministrações dele, que é uma das que a gente viu. Apesar de ser um jeito cômico dele de falar, é o nosso dia a dia, né? Quem já fez aqui, falando sobre o Rema em si, quem já fez família cristã, sabe que tem muitos assuntos que nós devemos abordar dentro do casamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas para melhorar aquele momento íntimo que você vai ter com o seu esposo, com a sua esposa, né? Porque o homem, ele é tipo um carro, né? Você ligou na ignição, ele está pronto. A mulher, segundo Cláudio Duarte, é como um fogão a lenha. De manhã você bota a lenha, né? Bota ali uma chamazinha. Lá para as 9, 10 horas você dá uma soprada, uma banadinha. Finalzinho da tarde você vê como é que está ali a brasa. Se não tiver muito boa, bota, porque mais lenha abana um pouquinho para ver se no final do dia a fogueira está boa, né? E a gente vai falar um pouquinho disso. Dar algumas dicas, né? Os homens principalmente, ó, quem está com caneta e papel anota, senão pega o bloquinho de nota do celular. As dicas são super importantes, viu? Porque o homem, na verdade, ele precisa de aqui, primeiro eu vou falar sobre isso aqui. Esse aqui é o copo do sexo do homem. Quando que o homem está pronto, né, ali no ponto dele. Então nós vamos falar, esse aqui é o homem, esse aqui é o da mulher. O homem, ele precisa de uma coisa muito básica para ele ficar pronto para o sexo. Ele precisa de desejo. Ou seja, se ele acorda e está com desejo, ele está pronto. Se está chovendo, ele está com desejo, ele está pronto. Ele vai para o futebol, perdeu, chega em casa, ele está pronto. Não é? Estava assistindo Copa do Mundo, o Brasil perdeu 7-1, não tem problema não, mulher, vamos ali, eu estou pronto. O homem, ele só precisa de quê? Desejo. Olha só. Está dando para ver direitinho a coloração? O homem está pronto. A mulher não, a mulher ela precisa de um cuidado a mais, ela precisa de toda uma dinâmica, todo um processo, né? E a Taine vai falar um pouquinho sobre isso. Amém, é verdade, né? Então, eu vou pedir a ajuda das irmãs, né? Eu sei que isso não acontece aqui, só nas outras igrejas, mas repita comigo, nós precisamos de um pouco mais. Nós precisamos de amor. Então, a gente vai lá no copinho. Nós precisamos de amor. Então, homens, dê mais amor para sua esposa. Nós precisamos de agrado. Principalmente naqueles dias que a gente está assim, de TPM. Chocolate. Vai lá, dá um chocolatinho para ela. Chega com um mimozinho. Ô, amor, lembrei de você, né? Vai lá, investe. Cláudio Duarte fala que o relacionamento, principalmente do homem com a mulher, é que nem a poupança, né? Que nem um investimento. Você investe para depois você sacar. Isso mesmo. Se você quiser sacar, você tem que investir. Então, nós precisamos também de atenção, né? Não é só chegar, amor, tô pronto. Não funciona assim, né? Vai investindo, vai abastecendo o tanque. Nós precisamos também de carinho. Oh, como nós precisamos de carinho, né? Então, amado, vai pegando a dica aí. Quer sacar? Invista. Coloque carinho. Diálogo. Como isso é importante num casamento, né? Um diálogo entre marido e mulher, conversa. Às vezes o marido chega cansado, a mulher está ali em casa, às vezes, né? Quer conversar, e aí, como é que, amor? Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, quero descansar, né? A caixinha do nada, como o Cláudio Duarte fala, mas a mulher precisa, tá?
Respeito, muito importante, né? Também não pode faltar respeito. Nós, mulheres, somos muito sensíveis, né? Então, uma palavra um pouquinho mais ríspida, às vezes, pode te deixar um pouquinho assim, chateada. E às vezes ele nem sabe que tu ficou chateada, né? Aí chega a noite, aí tu, não, aquela palavra, lembra que você falou isso? Então, a gente precisa desse respeito, desse carinho, desse cuidado, dessa atenção. Então, se liga. Precisamos também de ajuda, né? Se você viu que a sua mulher está em casa, atarefada, sobrecarregada, vai lá, estende a roupa para ela, vai lá, lava uma louça, não precisa perguntar. Às vezes ela não quer que você pergunte, ela quer que você vá lá e faça, né? Às vezes a roupa está 3 dias lá no varal, tu passou 10 vezes lá e não tipo, poxa, eu vou tirar essa roupa daqui, né? Vou ajudar, né, a minha esposa. Então, revela, pai. Não precisa ela pedir. Homem, segue essa dica, porque olha, eu sei o que eu estou falando. A mulher precisa também que o homem faça segurança para ela, né? E tudo isso edifica uma relação, né? Então, deposita lá. E por último, não é por último não. O homem também precisa ser amigo, né? É muito importante, principalmente num casamento, você ser companheiro, ser amigo, né? Falar de tudo, não esconder nada. Se está devendo, conta, né? Se está com problema, conta. Porque um ajuda o outro, uma só carne, não é? Então, seja amigo. E sim, por último, desejo, né? Então, o homem só precisa daquilo ali, né? E nós não. Vocês viram que tudo faz parte, né? Então, vamos lá, botar um pouquinho, tá bom? Completo do homem. Se tiver tudo isso, esse vai ser Então, é isso que eu tinha para falar nessa dinâmica, né? O Lucas vai complementar. A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente tem o nosso companheiro do lado, mas a gente não está atento às necessidades dele, né? Nós homens muitas vezes, que nem a gente, por mais que seja uma dinâmica, mas muitas vezes a gente está mais no automático, né? Que nem falou assim, às vezes a esposa precisa de uma ajuda, de um auxílio em casa, às vezes ela precisa sim desabafar, de falar algo. Eu vou tirar pela minha esposa que fica mais tempo em casa. Às vezes eu chego em casa e a gente precisa conversar, ela precisa às vezes contar algo que mesmo seja da rotina um pouco mais tranquila dela, mas às vezes ela quer falar algo. E por mais que você chegue do trabalho um pouco mais cansada, a cabeça ainda nem desligou, você tem que fazer um jeito de focar e ouvir as necessidades. Então isso aqui é uma dica para o nosso relacionamento, que a gente abrace isso, que a gente entenda e nunca esqueça que Jesus é o centro do nosso casamento. Amém? Amém. Nós vamos passar agora para os nossos momentos de dízimos e ofertas, amém? Eu gostaria de estar chamando o irmão José, que ele vai fazer esse momento para a gente, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar.
Glória a Deus. Depois de recebermos a palavra de Deus, vamos passar para o nosso momento de dízimo e oferta. Eu quero estar lendo alguns versículos que fica lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: lembre-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta, conforme resolveu no seu coração, não com tristeza e nem por obrigação, pois quem Deus ama, dá com alegria. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês também sempre, tudo o que necessitam, ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Eu vou ler de novo. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Para finalizar, e Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amado, a gente tem ouvido falar muito sobre gratidão. Se eu sou grato a Deus, se eu estou de bem com o Senhor, estou feliz por aquilo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele fez na minha casa, na minha família, eu tendo esse coração grato, automaticamente eu vou abençoar. Eu vou abençoar meu irmão, vou abençoar a minha igreja, porque tudo que nós vemos aqui tem um custo, né? E nós precisamos estar atento a esses pequenos detalhes. Então a gente doa, a gente devolve aquilo que Deus já nos deu, aquilo que Deus já nos abençoou. Amados, eu sempre falo assim, quando eu era do mundo, eu fazia muitas coisas erradas. Quando eu era do mundo, bebia, fumava. Aonde ia esse dinheiro? E por que esse dinheiro agora eu não posso abençoar a casa de Deus? Então, amados, é isso que a gente precisa estar atento. Pequenas coisas, pequenos detalhes da nossa vida faz grande diferença. Eu quero convidar você a ter um coração bondoso, ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele fez na tua vida e pelo que você ainda nem sabe que Ele vai fazer. Amém? Quem quer ofertar, quer dizimar, faz um sinal com a sua mão, né? Os diáconos vão estar entregando para vocês o envelope. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui está uma parte da tua igreja, Senhor, grata a Ti, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez e fará na vida de cada um de nós, Pai. Pai, nós declaramos, Senhor, neste tempo, Senhor, um tempo de glória, Pai. Um tempo, Senhor, de bondade, Senhor, vinda do Senhor para nós, Pai.
Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, que muito mais ainda virá para as nossas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, que nada faltará, mas tudo será suprido, conforme, Senhor, aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, continua derramar, Senhor, porções e porções sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a nossa vida, Pai. Que a nossa vida seja, Senhor, algo, Senhor, diferente, Pai. Que pessoas possam olhar para nós e entender, Senhor, que nós somos filhos de Deus, que nós somos pessoas diferentes, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, os teus filhos que vão ofertar e dizimar na tua casa. Que eles, Senhor, possam ter, Senhor, os seus celeiros, Senhor, abastados, Senhor. Em nome de Jesus, que nada venha faltar, mas que ele possa, Senhor, olhar para, Senhor, a sua casa e dizer: aqui o Senhor habita, aqui habita o Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, venha, traga seu dízimo com alegria. Dos avisos. Amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração. O nosso culto de celebração de amanhã vai ser com a professora Ágata, uma professora maravilhosa. Inclusive, ela é professora do Rema. Eu decidi fazer o Rema, estava meio assim, se fazia, se não fazia, depois da ministração dela. Então, vocês não podem perder. E enquanto a gente estiver aqui em cima, os pequenos lá embaixo vai ter o dia do cabelo maluco. Então eles vão se divertir muito, né? A gente vai receber da palavra aqui, eles vão receber lá embaixo também e ainda vão se divertir. Na segunda-feira, às 6 da manhã, a gente tem o culto da oração. Quem não pode vir nesse horário, na segunda-feira, pode estar vindo na terça-feira, às 20 horas. A gente precisa avisar também que o discipulado vai começar agora em abril, no dia 9. Quem tiver interesse de estar fazendo parte da igreja, se tornar membro, conhecer um pouco mais da Verbo da Vida, pode procurar o Lucas ou a Tayane, tá? Que eles são responsáveis. E eu queria dar saudação também aos visitantes. Temos visitantes hoje? Acho que vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado. Vocês serão muito bem recebidos aqui, a família Verbo da Vida. Que vocês possam retornar. Amém? A Val e o Ailton ali, eles estão ali atrás, vão dar um presentinho para vocês na saída, tá bom? E vamos se levantar agora, já estamos finalizando. Dê um abraço, um beijinho aí no seu companheiro. Que vocês tenham um final de semana muito abençoado, né? Depois dessa palavra maravilhosa. E venham amanhã para celebrar com a gente à noite, tá bom? Às 18 horas, amém? Deus abençoe.